Se Isaías dissesse: eu sou homem de ouvidos impuros, o anjo tocaria com a brasa nos seus ouvidos. E se ele falasse: eu sou homem de mãos impuras, o anjo tocaria com a brasa nas mãos dele. E se ele dissesse: eu sou homem de olhos impuros, o anjo tocaria com a brasa de fogo nos seus olhos. Nós precisamos aprender que Deus, Ele sempre vai tocar aonde a gente reconhecer que precisa ser tocado. A pergunta é: aonde o Senhor precisa tocar em você nessa noite? A mensagem de hoje está em Isaías capítulo 6, versículo 1, está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Leia comigo o versículo 3 novamente. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Diga glória a Deus. Isaías, ele foi um profeta que fez a diferença no seu tempo. Ele profetizou acerca do Messias. Ele era conhecido como o profeta messiânico. Ele recebeu a revelação de Deus a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Mas ele estava num momento, ele era profeta em um momento muito difícil. A Bíblia fala que o rei Uzias acabara de morrer. E esse rei foi um rei correto. Ele fez o que era bom perante o Senhor. No seu governo, no seu reinado, ele conduziu o povo na presença do Senhor. Ele santificou a vida dele a Deus, e assim o reinado cresceu e prosperou. Mas agora o rei acabara de morrer, e Isaías continuava profeta no meio daquela sociedade. Como ele mesmo diz, a sociedade era também de lábios impuros, assim como ele, quando ele se confessa diante do Senhor. Ele se encontra em um lugar santíssimo, creio eu que na sala do trono. Na onde? Na sala do trono. E ele contempla a glória do Senhor. A Bíblia fala que era tão grande a glória de Deus que ela enchia todo o templo. As abas das vestes do Senhor enchiam todo o templo, e a terra inteira estava cheia da sua glória. Agora ele vê serafins, e serafins significa os que queimam. E esses anjos com 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam, e com 2 eles cobriam os pés. Olha o tamanho da reverência dos serafins diante da glória do Senhor, diante da majestade de Deus. Eles cobriam o rosto para não ter que olhar, contemplar a beleza do Senhor. Aqueles anjos, eles entoavam um cântico, um louvor a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Veja quão grande a glória do Senhor estava naquele lugar. Ele estava diante do trono do Todo-Poderoso, diante do trono do Altíssimo. Os anjos só conseguiam declarar uma coisa: Santo, Santo, Santo. A palavra santo, ela expressa quem Deus é no seu caráter, quem Deus é na sua pureza, quem Deus é na sua plenitude.
Então eles contemplando o Senhor, e Isaías, ele se põe diante da presença de Deus, ele se acha ali. Deus o conduz até a presença. Agora, veja como Deus ele age, como Deus ele se manifesta. Como que Deus pega um homem falho e pecador e coloca diante de uma glória tão grande, diante de uma presença tão gloriosa. Você percebe que Deus, ele chama os seus filhos para perto de si, mesmo ele tendo feito cada um de nós, feito do barro, com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas falhas, mesmo assim ele chama cada um de nós para estar diante dele. Não foi somente Isaías que teve a oportunidade de estar diante do Senhor, mas hoje, através da fé, nós estamos reunidos no nome de Jesus, e aqui ele também está. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então você está tendo a oportunidade que Isaías teve. Escute isso. Jesus disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então a mesma glória que se manifestou naquele dia que Isaías estava diante do Senhor, essa mesma glória está se manifestando. É claro que cada uma na sua proporção, mas a oportunidade ela é a mesma. Quem crê nisso? Você está tendo uma oportunidade de estar diante do Santíssimo Deus, diante do único que é digno de ser adorado. Quando ele viu aquela glória, e aqui eu aprendo que todas as vezes que a gente se aproxima do Senhor, a gente começa a enxergar os nossos erros, começamos a enxergar as nossas falhas. É por isso que Deus ele chama cada um de nós para perto dele. Você viu que Jesus disse quando ele esteve na terra: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quando ele passava pelos lugares, pelas cidades, ele convidava homens e mulheres a segui-lo. Por que ele faz tanta questão que eu e você venhamos segui-lo, andar no caminho dele, estar perto dele? Porque se tem algo que pode transformar a nossa vida, é a presença do Senhor. Assim como a ausência dela faz a gente entrar em uma mutação, e eu posso afirmar isso porque quanto mais distante o ser humano está, mais irreconhecível ele é. Sim ou não? O ser humano ele vai virando um monstro longe do Senhor. Todo tipo de sentimento hostil, de raiva, de vingança, de maldade, de corrupção, de engano, de mentira, vai nascendo no coração do homem, do ser humano, quando ele está distante de Deus. Mas todo mundo que está se aproximando do Senhor também começa a florescer o caráter de Cristo dentro de nós. Você começa a ser transformada, sua mentalidade muda. Isso aconteceu com você, sim ou não? Sua visão muda, seu sentimento acerca das coisas mudam. Porque quanto mais perto do Senhor eu estou, mais a glória dele é refletida sobre a minha vida, mais eu sou transformado, mais eu sou purificado. Então você vai entender que na jornada da vida, o mal ele vai lutar para te afastar de Deus. Você já percebeu isso? Dificilmente você vai encontrar um incentivo, um apoio de alguém para que você esteja na presença do Senhor. Na verdade, as coisas elas conspiram no mundo para afastar você de Deus. É por isso que vem a fraqueza espiritual. É por isso que muitos não sentem vontade de orar, não sentem vontade de estar na presença do Senhor. Andam na correria do dia a dia e vão abrindo mão daquilo que é mais importante, daquilo que é mais precioso. Só que nos momentos difíceis da vida se lembra de Deus. Ai meu Deus, me ajuda. Senhor, me socorre, Senhor, me estende a mão. E Ele quer que você esteja na presença dEle agora, não no momento da lágrima, não no momento da dor. Quem está compreendendo? Ele quer que você esteja aos pés dEle hoje, dependente da presença dEle hoje, agora. Não quando estiver em um leito, não quando estiver em uma situação difícil, não quando estiver perdendo tudo. Ele quer você hoje, Ele quer você agora. Basta você abrir o seu coração, aproveitar a oportunidade de falar: Senhor, eu estou aqui. Veja o desespero de Isaías quando ele viu a glória. Ele falou: ai de mim,
ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor, e eu sou homem de lábios impuros. Ele reconhece que ele tinha lábios o quê? Impuros. Ou seja, saía da boca dele o que não era para sair. Ele falava muitas das vezes aquilo que não era para falar. Às vezes a gente toma um sentimento de vingança dentro do nosso coração. E mesmo Isaías sendo de Deus, acredito eu que ele acabava manifestando mais a justiça de Deus do que a misericórdia dele. Então, a gente encontra isso na Bíblia, homens que também fizeram isso, acabaram se comportando assim. Veja o profeta Jonas, quando ele foi enviado a Nínive, e Deus mandou ele pregar arrependimento naquela cidade, ele se desviou do caminho e preferiu pegar a contramão daquilo que Deus estava ordenando. No fim da história, Deus pergunta para ele: rapaz, mas por que você fez isso? E Jonas fala: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus o quê? Misericordioso, e que se arrepende do mal. Então, ao invés de levar a misericórdia de Deus, ele levou o juízo de Deus. Ele queria levar a justiça de Deus. E eu aprendo com o Senhor que, embora Deus ele tem como base do seu trono justiça, mas a pessoa de Deus é o próprio amor. E como pai, se você é pai, se você é mãe, você sabe que o filho que não erra e o filho que erra, os dois são amados por você. Assim, Deus é a mesma coisa. É claro que Ele deseja que nós venhamos ser transformados, mas o amor dele é igual para todos. Quem compreende isso? Uns permitem Ele agir, permitem Ele se manifestar, permite Ele transformar a vida, cumprir as promessas, e outros não. Mas aí é a escolha de cada um. Mas Deus, Ele ama a todos, Ele é Pai de todos. E Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros. Agora, no momento em que ele fala isso, um anjo pega uma tenaz de fogo, o serafim, que significa o que queima, pega uma tenaz, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E o anjo diz: purificado você está agora, perdoado estão os seus pecados e as suas transgressões. Aonde a brasa viva de fogo tocou, houve purificação, houve restauração, houve perdão. Se Isaías dissesse: eu sou homem de ouvidos impuros, o anjo tocaria com a brasa nos seus ouvidos. E se ele falasse: eu sou homem de mãos impuras, o anjo tocaria com a brasa nas mãos dele. E se ele dissesse: eu sou homem de olhos impuros, o anjo tocaria com a brasa de fogo nos seus olhos. Nós precisamos aprender que Deus ele sempre vai tocar aonde a gente reconhecer que precisa ser tocado. A pergunta é: aonde o Senhor precisa tocar em você nessa noite? Aonde Ele precisa tocar com a brasa de fogo? Para purificar, para restaurar. Há pessoas que são pessoas de ouvidos impuros, ouve o que não é para ouvir. Há pessoas que têm um pensamento impuro, pensa o que não é para pensar. Há pessoas que também são de lábios impuros, fala o que não é para falar. Que são de mãos impuras, toca naquilo que não é para tocar. Que tem um sentimento impuro, que sente aquilo que não era para sentir, que tem algo ruim dentro de si, e precisa ser tocado para ser restaurado, precisa se permitir ser tocado para ser curado, para ser perdoado, para ser purificado. Quando uma pessoa ela vai ao médico, e ela vai passar por uma cirurgia, ali não tem vaidade diante de um doutor, diante de um médico. Se você já passou por alguma cirurgia, você sabe, a pessoa ela precisa tirar as vestes dela, não é assim? Coloca ali somente o avental,
Não precisa ter vergonha, não precisa ter timidez, porque o médico ele não está ali para olhar a nudez, e sim para tocar onde precisa ser tocado, operar onde precisa ser operado. Eu quero que você entenda que Deus, Ele age similar a isso. Diante do Senhor você não precisa ficar com vergonha. O que será que Deus vai pensar de mim? Ele já sabe. Deus ele não tem uma opinião ao seu respeito, Ele tem um fato. Ele sabe quem você é, Ele te criou com todo o amor e com toda a perfeição. Quem crê nisso? O mundo ele tem uma opinião ao nosso respeito. Então para uns você é de uma forma, na visão de outros você é outra pessoa. Quando Jesus ele pisou a terra, muitos olhavam para Jesus como Cristo, o Salvador do mundo. Outros olharam para Jesus e disseram, Ele é um enganador. Mas isso era apenas a opinião das pessoas. O fato é o que prevalece. E o fato é que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Esse é o fato do Senhor na sua vida. Diga isso, eu sou um filho de Deus. Esse é o fato. Isso não é uma opinião, é um fato. Essa é a verdade. Agora, diante do Senhor, você não precisa ficar tímido. Não, aqui não é um lugar de um coração fechado. Aqui não é o lugar que você economiza as palavras. Aqui não é o lugar que você guarda o sentimento ou o ressentimento. Tem um rio correndo nesse lugar. Um rio de águas cristalinas. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. E se você quiser, Ele pode purificar a sua vida nessa noite. Talvez seja algo que você nunca contou para ninguém. É algo que você guarda em segredo. Talvez pensamentos, atitudes, sentimentos, palavras, ouvidos. Talvez coisas que o mal ele ainda usa para tentar te condenar. Porque você ainda não permitiu que o Senhor purifique a sua vida nessa área. E o mal ele sempre fica acusando. E a Bíblia fala que ele é o acusador. Você errou, né? Você fez, ninguém viu, mas eu vi. Tem coisas que a sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, os seus filhos não sabem, os seus pais não sabem. Mas Deus sabe. Mas se Deus sabe, por que eu preciso confessar? Porque a confissão é você abrindo o coração dizendo, toque em mim, Senhor, e purifica a minha vida. Eu quero ser curado nisso. Eu quero ser purificado nisso. Diante da glória do Senhor, o que Isaías disse? Eu sou homem de lábios impuros. Diante da glória de Deus, ele não falou, eu sou profeta. Não. Diante da glória não existe profeta. Não existe títulos, não existe cargos, não existe isso. Diante da glória, você só enxerga uma coisa, o quanto você precisa ser transformado. Eu vou repetir, diante da glória não existe títulos. Não existe, eu sou crente há tantos anos, não existe isso. Diante da glória você só enxerga uma coisa, o quanto você precisa ser transformado. E foi o que ele disse, eu sou homem de lábios impuros. E como profeta, talvez por muitas vezes ele deve ter dito, ai de você, hein? Mas dessa vez ele disse, ai de mim. Eu preciso ser tocado. Quantas vezes nós, como seres humanos, somos despertados a olhar os erros dos outros. Mas agora, se aproximarmos de Deus, iremos ver o quanto nós somos errantes diante dEle. E veja que Deus não falou, tira ele da minha presença, porque ele tem lábios impuros. A verdade é que Deus permitiu ele estar na presença, mesmo sabendo que ele era homem de lábios impuros. Deus não disse, arranca ele daqui porque ele não merece, não. O Senhor disse, toca com fogo nos lábios dele e purifica ele agora. Quem compreende isso? Oh meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse?
que sabendo que aquele homem tinha lábios impuros, e mesmo assim permitiu ele estar diante da glória. E quando ele confessa, eu sou homem de lábios impuros, o Senhor não diz, sai daqui, mas dá ordem a um anjo, toca nele e purifica ele agora. Oh, meu Pai amado, que maravilha, este é o amor do nosso Deus. Levante a sua mão e diga, toca em mim, Senhor, e purifica a minha vida. Hoje Ele está tocando em você e Ele está purificando a sua vida. Mas deixa a vaidade de lado. Você tem que ser sincero e dizer, eu preciso ser tocado aqui. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. Toca e me purifica. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, perdoado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Qual foi a pergunta de Deus? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, ele permitiu ser usado por Deus. Depois que você permite ser tocado e ser curado, você se torna um remédio de cura para outras pessoas que também precisam ser tocadas. Depois que você dá liberdade para o Senhor tocar em você, purificar você, restaurar a sua vida, você dá liberdade para Ele usar você para tocar outras vidas. Veja que Deus não queria alguém levando o juízo e a sentença, mas sim proclamando a misericórdia. E quando o Senhor disse, quem eu posso enviar? Mas Deus não queria enviar alguém qualquer. Deus, Ele queria enviar alguém que carregasse os seus sentimentos, os seus princípios, o seu caráter, a sua bondade, o seu amor. Deus não quer alguém com um martelo de justiça na mão, porque a vingança pertence a Deus. Deus quer alguém que seja um transmissor do amor e da misericórdia. Deus quer alguém que venha transmitir o sentimento que Ele tem de salvação para quem está perdido. Deus, Ele não quer que você chegue na sua casa e condene os seus filhos, e condene o seu marido, e condene a sua esposa. Deus, Ele quer que você chegue lá e transmita Cristo para eles. Revele o amor do Senhor a cada um deles. Porque no dia que você entender que você é o primeiro a precisar ser tocado, o primeiro a necessitar ser restaurado, você vai pensar duas vezes antes de falar de alguém. Isaías, ele disse, eu sou homem de lábios impuros. Ele está confessando, eu preciso ser tocado. E o Senhor toca, exatamente aonde Ele deu liberdade para ser tocado. Não significa que você vai se associar ao que é errado, mas entendendo o sentimento de Deus, você vai compreender que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele abomina a imoralidade, mas Ele ama o imoral. Ele abomina o que é errado, mas Ele ama o errante. Porque Deus, Ele consegue separar o erro e quem a pessoa é. Quem está compreendendo? Então, se eu não conseguir separar isso, se você não conseguir separar isso, nós não vamos conseguir transmitir o sentimento de Deus, o amor de Deus. Porque aí, quando você falar assim, eu não gosto do que é errado, você está pegando tanto o erro quanto o errante e está jogando no lixo.
E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Pega o erro e o errante e joga tudo na lata do lixo. Deus é o contrário, Ele abomina o erro, mas Ele quer salvar, purificar, transformar aquele que está errando. Ele abomina o pecado, mas Ele quer salvar o pecador. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas. Então hoje, abra o seu coração. Espiritualmente falando, tire as suas vestes. E seja transparente com Deus e diga: toca, Senhor. O pastor não sabe, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, meus filhos não sabem, meus pais não sabem, mas o Senhor sabe. Toca. Toca aqui, ó. Então você vai confessar para Ele. Não para mim, mas para Ele. E então Ele vai ordenar que um dos seus anjos, com uma tenaz, pegue uma brasa viva do altar. E nessa noite toque. Levante as suas mãos. E nessa noite toque. E purifique a sua vida, o seu coração e a sua mente. E o que você permitir ser tocado, hoje será purificado pelo Senhor. Glorifique o nome dEle. Diga: eu creio. Fique de pé comigo.